Em 2009, um tópico estranho apareceu em um fórum chamado Net Nostalgia. Alguém perguntou se mais pessoas lembravam de um programa infantil antigo, um programa que aparentemente nunca existiu. E conforme as respostas começaram a aparecer, as lembranças ficaram cada vez mais perturbadoras. Você está ouvindo Thales Conta, histórias que eu não deveria ter lido. Apague as luzes, coloque os fones e cuidado com o que você vai lembrar hoje. A história que você vai ouvir agora se chama Candle Cove, escrita por Chris Straub. O link da versão original está na descrição do vídeo, mas antes da leitura, você precisa entender uma coisa. Em 2009, a internet era muito diferente. Não existiam algoritmos mostrando tudo para você. Se alguém queria encontrar algo perdido, precisava perguntar em fóruns. E o Net Nostalgia era exatamente isso. Um lugar onde adultos tentavam lembrar programas estranhos da infância, desenhos esquecidos, comerciais antigos, coisas que talvez só tivessem existido em uma única cidade. Até que um usuário fez uma pergunta simples. Alguém mais lembra de um programa infantil chamado Candle Cove? O que começou como nostalgia, rapidamente virou outra coisa. E agora, vamos abrir. Fórum Net Nostalgia, assunto, televisão local. Sky Shale 033. Assunto, Candle Cove, programa infantil local. Alguém se lembra desse programa infantil? Chamava-se Candle Cove. Eu devia ter uns 6 ou 7 anos. Nunca encontrei nenhuma referência a ele. Então acho que passava em uma emissora local por volta de 71 e 72. Eu morava em Irontown na época. E não me lembro qual era a emissora, mas lembro que passava num horário estranho, tipo 16 horas. Resposta de Mike Painter, 65. Parece-me muito familiar. Cresci nos arredores de Ashland e tinha 9 anos em 72. Candle Cove era sobre piratas? Lembro-me de um boneco de pirata na entrada de uma caverna, conversando com uma garotinha. Sky Shale 033. Sim, eu não estou louca, eu me lembro do pirata Percy. Eu sempre tive um pouco de medo dele. Ele parecia ter sido feito com partes de outras bonecas, bem barato mesmo. A cabeça dele era de uma boneca de porcelana antiga, parecia uma relíquia que não combinava com o corpo. Não me lembro em que canal se passada, acho que não era na WTSF. Jaren _ 2005. Desculpa ressuscitar esse fórum antigo, mas sei exatamente de qual programa você está falando. Sky Shale. Acho que Candle Cove durou apenas alguns meses em 71, não em 72. Eu tinha 12 anos e assisti algumas vezes com meu irmão. Era o canal 58. Seja lá qual fosse o nome da emissora. Minha mãe me deixava mudar para ele depois do noticiário. Deixe-me ver o que eu lembro. A história se passava em Candle Cove e era sobre uma garotinha que imaginava ser amiga de piratas. O navio pirata se chamava Laughingstock, algo como um motivo de risada. E o pirata Percy não era um pirata muito bom, porque se assustava com muita facilidade. E havia música de Calliope tocando o tempo todo. Não me lembro o nome da menina, Janice, ou Jade, ou algo assim. Acho que era Janice. É muito estranho se eu disser que eu tô lembrando também. Eu acho que é. Por acaso mais alguém teve algum lampejo de memória? Ou foi só eu? Porque eu tô preocupado. Sky Shale 033. Obrigada, Jerry. As lembranças voltaram à tona quando você mencionou o Laughingstock e o canal 58. Lembro que a proa do navio era um rosto sorridente de madeira, com a mandíbula inferior submersa.
Parecia que estava engolindo o mar e tinha aquela voz e risada horríveis do Edwin. Lembro especialmente de como foi chocante quando trocaram o modelo de madeira/plástico pela versão de fantoche de espuma da cabeça que falava. Mike Painter 65. Haha, agora eu também me lembro. Você se lembra dessa parte, Sky Shale? Você tem que ir para dentro! Sky Shale 033. Nossa, Mike, me deu um arrepio só de ler isso. Sim, eu me lembro. Era o que o navio sempre dizia para o Percy, quando ele tinha que entrar num lugar assustador, tipo uma caverna ou um quarto escuro onde estava o tesouro. E a câmera sempre dava um close no rosto do Laughingstock, a cada pausa. Você tem que ir para dentro! Com os 2 olhos vesgos, aquela mandíbula de espuma mole e o fio de pesca que abria e fechava. Credo, parecia tão barato e horrível. Vocês se lembram do vilão? Ele tinha um rosto que era só um bigode de guidão em cima de dentes altos e estreitos. Gente, é muito estranho que eu esteja realmente me lembrando disso. Kevin Hart. Sinceramente, eu achava que o vilão era o pirata Percy. Eu tinha uns 5 anos quando esse programa passava. Me dava pesadelos. Jaren 2005. Aquele não era o vilão. O boneco com bigode era o capanga do vilão, Horace Horrible. Ele também usava um monóculo, mas ficava em cima do bigode. Eu costumava pensar que isso significava que ele só tinha um olho. Mas sim, o vilão era outro boneco, o Arranca-Pele. Não consigo acreditar no que eles nos deixavam assistir naquela época. Pois é, menino. Kevin Hart. Jesus Cristo, o arrancador de peles. Que tipo de programa infantil estávamos assistindo? Eu simplesmente não consegui olhar para a tela quando o arrancador de peles apareceu. Ele desceu do nada, preso por seus fios. Um esqueleto imundo usando aquela cartola marrom e capa. E aqueles olhos de vidro que eram grandes demais para o crânio. Meu Deus! Sky Shale 033. A cartola e a capa dele não estavam todas costuradas de um jeito estranho? Aquilo era pra ser pele de criança, era pra ser pele... Me arranca pele... Caraca! Eu tô me lembrando disso. Ai, ai. Mike Painter 65. Sim, acho que sim. Lembro que a boca dele não abria e fechava. A mandíbula apenas deslizava para frente e para trás. Lembro que a garotinha perguntou: por que sua boca se move assim? E o cara que arrancava sua pele não olhou para a menina, mas para a câmera e disse: para triturar a sua pele. Sky Shale 033. Que alívio saber que outras pessoas também se lembram desse programa horrível. Eu tinha uma lembrança terrível, um pesadelo, em que a vinheta de abertura terminava, o programa surgia do preto e todos os personagens estavam lá. Mas a câmera ficava focando no rosto de cada um deles. E eles só gritavam. E os bonecos e marionetes se debatiam espasmodicamente, todos gritando. A menina só gemia e chorava, como se tivesse passado horas naquilo. Acordei muitas vezes desse pesadelo. Eu costumava fazer xixi na cama quando tinha. Kevin Hart. Acho que não foi um sonho. Eu me lembro disso. Lembro que era um episódio. Sky Shale 033. Não, impossível. Não havia enredo nem nada, quer dizer, literalmente só ficavam parados, chorando e gritando durante todo o show. Kevin Hart. Talvez eu esteja criando essa memória porque você disse isso, mas juro por Deus que eu me lembro de ter visto o que você descreveu. Eles simplesmente gritavam. Jaren 2005. Meu Deus, sim! Lembro-me de ter visto a menininha Janice tremendo. E o Skin Taker, o arrancador de peles, gritando entre os dentes cerrados, com a mandíbula se movendo tão descontroladamente que achei que ia se soltar das dobradiças de arame. Desliguei a TV e foi a última vez que assisti. Corri para contar ao meu irmão
e não tivemos coragem de ligar de novo. Mike_Painter 65. Visitei minha mãe hoje no asilo. Perguntei a ela sobre quando eu era criança, no início dos anos 70, quando eu tinha uns 8 ou 9 anos. E se ela se lembrava de um programa infantil chamado Candle Cove. Ela disse que ficou surpresa por eu me lembrar disso. E eu perguntei por quê. E ela disse: porque eu achava muito estranho você dizer: vou assistir Candle Cove agora, mãe. E então sintonizar a TV em um canal com estática, ficar assistindo sem sinal por 30 minutos. Você tinha muita imaginação com o seu programinha de piratas. Candle Cove se tornou uma das histórias mais famosas da internet, porque ela não tenta te assustar com monstros, ela faz algo muito pior. Ela faz você questionar as suas próprias memórias. De verdade, eu realmente fiquei... Eu acho que eu vi isso. Mas alguém sentiu isso? Não é possível, gente. Depois que essa história foi publicada, centenas de pessoas afirmaram lembrar do programa. Sabia que não era o único. Algumas juravam ter visto episódios, outras descreviam cenas que nunca foram escritas. O cérebro humano odeia lacunas. Quando algo parece familiar, o cérebro completa o resto sozinho. Então é por isso que enquanto você ouvia a história, talvez você tenha sentido que também conhecia Candle Cove. Talvez. Porque agora você realmente conhece. Se você gostou dessa história, existe outra creepypasta famosa sobre algo que também não deveria existir, mas que muita gente acredita ter encontrado. Ela está aparecendo agora na sua tela e, honestamente, eu recomendo assistir antes de dormir. Boa noite e cuidado com o que você decidir lembrar.